Irmãos, a paz do Senhor, estamos iniciando mais um programa Ciência e Fé para Crianças e eu queria dar uma posição especial para as crianças, intermediários e adolescentes. Estamos aqui para fazer mais um programa sobre as experiências, sobre a ciência, a fé, trazendo a diferença entre ciência e fé. Ciência é dessa vida, mas a fé vem da eternidade e as duas são importantes para nós. A ciência para as coisas dessa vida e a fé para as coisas que são da eternidade do nosso Deus. E para nos ajudar nesse programa hoje, eu estou contando aqui com a participação do Pedro. Tudo bem, Pedro? Sim, Você já participou de outros programas com a gente, né? sim. Então, nós estamos aqui com o Pedro. Pedro, qual igreja você é? Mar Azul, Igreja de Mar Azul. Mar Azul fica onde mesmo? em Praia da Costa. Praia da Costa. Praia da Costa é um bairro aqui na região de Vila Velha, no estado do Espírito Santo. E quem é o pastor lá? Serlon. Pastor Serlon, professor de história, gente boa, né? Vamos lá, ó. Nós vamos fazer um experimento hoje, nós vamos demonstrar como que a luz produz as sombras e vamos falar um pouco dessa separação que Deus fez lá no primeiro dia, separação entre luz e trevas. Vamos ver como que a luz produz as sombras, mas como que ela mesma não consegue produzir uma sombra dela. Então nós vamos ver como é que isso funciona e vamos ver qual é a aplicação profética disso para a nossa vida. Vamos lá, Pedro, para o nosso experimento? Nós vamos contar aqui para o nosso experimento. Eu trouxe um objeto opaco. Opaco, porque ele não consegue passar a luz, não é isso mesmo, Pedro? O material opaco não passa Luz. luz. Nós temos aqui um material que é translúcido, ou seja, ele passa o quê? Muito ou pouco da luz? Pouco. Passa pouco. Ele também tem uma parte dele que é transparente, que é a parte de vidro. A parte de vidro passa pouco ou muita luz? A parte transparente. Qual? A parte que é a transparente, passa pouco ou passa muito? Quase. Quase tudo, né? Passa quase toda a luz. Vamos lá, vamos fazer uns testes? Vamos ver o que vai dar aqui na nossa experiência. Nós vamos usar esses materiais, vamos usar uma vela para representar a luz aqui do fogo e vamos usar o celular como se fosse uma lanterna. Tudo bem? Sim. Então vamos lá, vamos fazer o primeiro teste. Eu vou colocar um material que é opaco, né? E a luz vai bater aqui e ela não vai deixar passar a luz por ele ser opaco. Isso vai gerar uma sombra lá atrás, né? Vamos lá, Pedro. Faz o teste aí para nós. Mostra aí, olha. Tá vendo aqui atrás? Está gerando a sombra e a sombra segue o formato, ou seja, a silhueta do objeto. Só pela sombra a gente consegue ver que é um objeto circular. Então, esse objeto aqui é opaco, ele não passa luz. Vamos trocar agora, Pedro. Ó, vou colocar esse aqui agora, que é uma parte translúcida, uma parte transparente. Tá vendo aqui, olha? Gera uma sombra mais fraquinha. E agora vamos fazer o teste seguinte. Nós vamos apagar a luz aqui da sala. Inclusive é bom falar nisso, nós estamos aqui numa sala da escola Eduardo Dodge. Estamos no ambiente escolar. Então pode ser que aconteça algum sinal, dando a hora do recreio. Os irmãos saibam que nós estamos aqui dentro da escola. Essa é uma das salas da escola Dodge. Vamos lá, vamos apagar a luz e vamos ver como que essa sombra vai ficar mais forte. Olha lá, ó, tá vendo? Olha. Aí mostra aqui um material opaco, não deixa passar praticamente nada da luz. Aqui no nosso universo, na Terra, a luz ainda faz algumas curvas e você consegue ver aqui um pouco da luz aqui dentro. Mas no universo, lá no espaço, a luz não consegue fazer isso. E a parte que é sombra mesmo. Não passa nada, né? Vamos colocar o translúcido agora, ó. Translúcido e transparente ao mesmo tempo. Olha lá, passa um pouquinho, a sombra ficou mais clara. Quer ver a diferença, ó, entre o translúcido e o opaco? Olha lá, ó, a diferença da sombra que é gerada. Tá vendo a sombra que é gerada, a diferença? Ela tem diferença porque esse material é translúcido e esse aqui é opaco. Agora nós vamos ver como que funciona com a luz. Porque a luz, ela não vai gerar sombra. Ela não consegue gerar sombra dela mesma. Ela consegue gerar sombra quando ela bate num material que não deixa passar a luz. Repare os irmãos, olha, que aqui aparece o material translúcido, que é o vidro. Aparece a sombra da vela, do pavio, mas não aparece a sombra do fogo, tá vendo? Aparece um pouco da sombra da fumaça gerada por causa dos gases que estão sendo queimados aqui, mas não aparece a sombra do fogo. Legal isso? Porque a luz não pode gerar sombra de si própria, ela tem que bater no material para que ela gere a sombra. Isso também está na palavra. O nosso Deus é luz e nele não há trevas alguma. Ele fez separação entre a luz e as trevas. Por isso a luz não pode gerar sombra. Chega mais pertinho aqui a lanterna, Pedro, para ver se a gente consegue ver alguma coisa. Olha lá, a gente consegue ver uma parte dos gases sendo queimados, mas não consegue ver a parte do fogo. Tá vendo lá?
Isso aqui, o fogo ainda gera um pouquinho aqui por causa desses gases, mas a luz por si só não consegue gerar sombra dela mesma, porque ela é separada das trevas. Por isso Deus fez lá a separação entre a luz e as trevas. E o nosso Deus é luz, e no nosso Deus não há trevas alguma. Vamos acender a luz agora e vamos tentar aqui gerar um outro negócio, olha, que é o seguinte: quando a gente apaga o fogo, aqui vai gerar uma fumaça. Nós vamos ver a sombra da fumaça. Vamos apagar de novo para a gente ver a sombra da fumaça? Quer ver? Ó? Vamos apagar aqui o fogo aqui, ó. Olha lá, olha. Você consegue ver a sombra da fumaça. Agora vamos tentar acender essa vela pela fumaça dela. Será que a gente consegue? Isso também é possível, quer ver? Ó? Vamos tentar de novo, hein? Vamos tentar acender a vela pela fumaça dela. Vamos lá, mais uma vez, ó. Vamos ver se a gente consegue. Vamos tentar de novo, hein? Mais uma tentativa, hein? Vamos ver se dá certo, hein, Pedro? Vamos deixar queimar um pouquinho, para queimar bastante gás. Olha lá, de novo, ó, não tem sombra, tá vendo? Os materiais vão gerando sombra, porque são opacos ou translúcidos, mas a luz não gera sombra alguma, ok? Vamos tentar mais uma vez, ó. Vamos lá, hein? Então, quando nós estávamos fazendo o nosso experimento aqui, Pedro, nós tentamos e conseguimos fazer com que a vela fosse acendida pela fumaça, você viu? Acendemos aqui em cima, a vela acendeu lá embaixo. Por quê? A fumaça que está saindo ali, o pavio que está fumegando ali, ainda tem combustível. E quando a gente coloca o fogo aqui em cima, ele busca o pavio lá embaixo. Mas o que isso tem a ver para a nossa vida espiritual, criança? Tem um texto da palavra que o Senhor Jesus fala assim, olha, a cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Isso faz parte da nossa vida espiritual. Então, quando nós estamos apagando, a chama está apagando do Espírito, nós temos que clamar ao Senhor, que o Senhor vai lá e acende a nossa vida de novo com o Espírito Santo. Porque Ele não vai desprezar esse pavio que fumega, não vai apagar. O fogo do Espírito vai lá e acende, porque é uma promessa para a nossa vida. Até o grande dia, nós estaremos cheios do Espírito Santo para morar com o Senhor na eternidade, né, Pedro? Uhum. O coração tem que estar cheio ou vazio? Cheio. Cheio do Espírito Santo. Então, Pedro, nós estamos chegando ao final desse experimento. Você gostou dos experimentos que a gente fez hoje? Sim. E o que a gente aprendeu? Que na luz não existe Trevas. treva. E o nosso Deus é o quê? Luz. Luz. E nele não há trevas nenhuma, diz a palavra. Diz lá em João, 1 João, nosso Deus é luz e nele não há trevas alguma. E a nossa vida, ela tem que estar iluminada ou tem que estar nas trevas? Tem que estar na luz, né? Nós temos que estar na luz. A nossa vida tem que estar na luz do Senhor Jesus, que é a revelação. Então nós vamos chegando ao final desse programa, querendo dizer também para as crianças, intermediárias, adolescentes, professoras da Escola Bíblica Dominical, aqueles que fizerem os experimentos na igreja, Pedro, e filmarem, mandem para a gente. Coloque no nosso canal no YouTube, ou mesmo faça um contato pelo Instagram do Ciência e Fé, para que a gente possa colocar no final dos nossos programas. Nós temos recebido alguns vídeos, vamos colocar no final de cada programa os experimentos que os irmãos têm feito em casa ou na igreja. Pode ser esse, pode ser um experimento anterior, coloca lá pra gente, tá bom? Pai do Senhor Pedro, gostou do programa hoje? Pai do Senhor Pedro, Pai do Senhor a todos os irmãos, fiquem com Deus, que Deus abençoe. A paz do Senhor, pastor Tiago, meu nome é Ana Clara. A professora ensinou na aulinha que essa água é como o mundo. O pecado suja nossas vestes. Viu como sujou a água? Mas Jesus derrama do Espírito Santo sobre nós e nos limpa de todo pecado. Viu como tirou a sujeira da água? É assim que o Espírito Santo faz em nós, nos limpa de todo pecado. Pastor, eu já sei a fé, me ensina a ciência. Paz do Senhor.